Durante essa semana, o Brasil passou por mais um apagão que atingiu vários estados, mas dessa vez a causa não foi a geração de energia elétrica, mas sim a transmissão. Apesar disso, a geração tem uma forte influência na transmissão e por isso esse vai ser o tema desse vídeo. Eu quero falar sobre geração de energia, sobre formas diferentes de gerar energia e como elas influenciam na transmissão, já que algumas dependem mais da transmissão e outras dependem menos. Então nós vamos falar aí das formas de gerar energia mais tradicionais, mais utilizadas hoje em dia e de algumas menos convencionais também, mas a título de curiosidade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ser avisado quando novos vídeos forem publicados e deixa o like também porque é o que me permite continuar gravando aqui para o canal. Mais da metade da energia elétrica gerada no Brasil é de usinas hidrelétricas. Não confunda a matriz energética, que engloba toda a energia, né, com energia elétrica. Estou falando somente de energia elétrica aqui, que é o objetivo do canal, falar sobre elétrica. Então, da energia elétrica gerada, mais da metade vem de usinas hidrelétricas. Essa é uma fonte muito popular aqui no Brasil. Outros países também utilizam, é lógico, mas muito por conta da abundância que nós temos de água, essa é uma forma bastante utilizada e representa muito do que é gerado de energia, mais da metade do que é gerado de energia elétrica aqui no Brasil. Esse método ele tem grandes vantagens, é uma energia limpa, é uma energia com custo relativamente baixo. Existe a possibilidade de armazenar energia em forma de água, que é muito mais barato do que seria armazenar energia em forma de uma bateria, por exemplo, né? Todo mundo sabe que é bastante caro, até por isso que a energia solar off-grid ela não é tão tradicional quanto a on-grid. Então, o armazenamento ele é um dos fatores mais importantes, porque assim você consegue controlar o que é gerado e o que é consumido e manter o equilíbrio nessa balança, né? Porém, a usina hidrelétrica ela tem desvantagens também. Um deles é o custo inicial muito alto. Você tem também um dano ambiental por conta da barragem que precisa ser feita. E na maior parte das usinas hidrelétricas, essa barragem ela é muito grande, ela ocupa muito espaço, apesar de que existem barragens também pequenas para usinas onde a queda de água é muito grande. Inclusive aqui na região onde a Brasiltec fica, nós temos uma usina em que a barragem é muito pequena, é só para coletar a água mesmo, porque o grande diferencial dela está na questão da queda da água. Mas são pequenas usinas, a maior parte das usinas elas ocupam sim bastante espaço. Essa é uma das desvantagens também, eu falei do custo inicial alto, né? Mas não é só isso, não é só o custo, o dinheiro em si, mas sim a porta de entrada a barreira de entrada ela é muito alta, então é difícil, você não consegue colocar uma usina hidrelétrica em qualquer lugar e esse é o principal vínculo que há com a transmissão. A transmissão é algo natural, todo o sistema elétrico tem transmissão, mas no caso, quando você tem grandes fontes geradoras de energia distantes dos grandes consumidores, você tem uma exigência muito grande das linhas de transmissão, uma dependência muito grande também dessas linhas de transmissão. E essa dependência torna a rede elétrica relativamente frágil, né? Nós temos uma dependência grande de transmissão. Se acontece algum problema, como aconteceu na transmissão, pode acontecer um apagão da maneira que aconteceu. Existem outras maneiras de suprir, né? As linhas de transmissão, elas costuma haver redundância, mas ficou nítido que sim, problemas grandes aí podem sim afetar. Então, no caso da energia hidrelétrica, ela é muito interessante, não estou desmerecendo de forma alguma, mas ela tem essa desvantagem na questão da transmissão. Diferente da geração solar, por exemplo, onde você consegue gerar na sua própria casa. A barreira de entrada é baixa, com um pequeno investimento, comparado com o valor de uma usina, né, um investimento ridículo de baixo, você já consegue colocar uma geração na sua casa. Aí tem várias desvantagens também. Só vai gerar durante o dia, e durante o dia que tiver sol também, então é mais uma condição ainda, tem que ser de dia e tem que ter sol. Então tem desvantagem também, o armazenamento ele não é possível de forma barata, você tem que fazer isso em forma de bateria e é caro, né? Então por isso até que é devolvido para a rede, mas aí você acaba utilizando, talvez não a transmissão, mas o circuito de distribuição, né? Porque seus vizinhos vão estar consumindo. Então é bacana, nesse sentido é muito melhor a energia solar, já que o consumo está no local da geração, mas tem desvantagens também. É um pouco mais, para gerar em escala é mais caro, tem uma série de desvantagens também, mas no quesito transmissão é mais vantajoso. Outra fonte que eu posso citar aqui é a energia eólica, né? Temos uma condição parecida com a solar, onde não se consegue ter uma geração constante, apesar de que nem a hidrelétrica consegue, né? Se tiver um momento de seca, você pode ficar sem gerar também, mas é algo muito mais previsível e é muito menos sazonal também, né? Mas voltando às eólicas, pode gerar de noite, daí, ao contrário da solar, você consegue gerar de noite, mas precisa ter vento, precisa ser um local específico onde o vento realmente sopre com força, né? Para que vale a pena essa instalação. São geradores caros também, difíceis de transportar, tem uma série de desvantagens também, apesar de que hoje já faz parte da matriz energética brasileira num percentual interessante, próximo de 14% é energia eólica. A solar tem um pouco menos, tem cerca de 9%, então é uma forma de gerar energia que está crescendo muito, apesar de que existem alguns entraves também, inclusive em questão de normativa, né, de leis e normativas que acabam dificultando um pouco,
mas ainda assim é viável em muitos casos e por isso está crescendo demais tanto solar quanto eólica. Já a energia nuclear, aqui no Brasil, é pouquíssimo utilizada, né? Temos usinas nucleares, mas é pouquíssimo utilizada. É uma energia que é barata, é uma energia que ela polui muito pouco, então é interessante nesse sentido. Você consegue gerar no momento que você quiser, então, diferente da energia solar, que você depende do sol, energia eólica, que depende do vento, a nuclear depende sim do combustível, né? Mas a diferença é que você consegue queimar ele quando você quer, então o fornecimento desse recurso, desse combustível, ele é muito mais simplificado, então você consegue equilibrar a questão da geração e do consumo. Seria muito ruim depender somente de geração térmica, né? Usinas térmicas que vão queimar combustível, porque é uma energia muito cara, é muito poluente, mas tem as vantagens dela também, é muito mais flexível, né? Uma tecnologia muito madura também, consegue se instalar em qualquer lugar próximo do consumo. Você consegue, a sazonalidade não é tão problemática, né? Você consegue gerar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da carga, mas não seria tão interessante depender somente da térmica, né? Para essa sazonalidade, na verdade, depender tanto da térmica para essa sazonalidade. Então, é bacana ter energia nuclear por conta disso e em muitos países é ainda mais difundido, né? Aqui no Brasil ainda é muito pouco. Mas a energia nuclear tem uma série de desvantagens, né? Existe o risco de acidente nuclear, tem a questão também do investimento inicial muito alto, tem a questão de muitas normas reguladoras também, então é muito mais travado o processo de você criar, de você regular uma usina nuclear, mas tem as vantagens também. No caso da nuclear não depende de um grande rio, então você consegue levar mais para próximo dos grandes centros, mas não na mesma proporção de que uma usina térmica, né? Porque a usina térmica você consegue fazer ela menor, então consegue levar para próximo consegue distribuir melhor, fazer mais usinas térmicas, né? Enquanto a nuclear vai ter que, pelo investimento muito grande, vai ter que concentrar ela num ponto, mas esse ponto pode ser mais próximo do consumo, então depender um pouco menos de transmissão, apesar de que vai depender, com certeza. Eu acho que todas elas que eu citei aqui, exceto pela solar, talvez que depende muito pouco de transmissão, né? Muito menos, na verdade, muito pouco talvez não diria, mas muito menos de transmissão, as outras dependem. Então, a importância da energia solar nesse caso, né? E eu vou citar aqui algumas outras formas também de geração de energia que estão são tecnologias novas ou até não são tão antigas, mas não são maduras ainda, não foi tanto exercitado e em muitos casos também não vai ser possível. Algumas delas elas são formas alternativas, mas não necessariamente vai gerar energia de maneira comercial. O hidrogênio é uma tecnologia que é relativamente antiga já, mas que hoje em dia se está estudando muito mais para poder tornar uma fonte de fornecimento de energia, né? O hidrogênio ele é muito interessante, ele é uma energia limpa, só que tem uma série de desafios ainda que precisam ser superados, né? O hidrogênio pode ser utilizado inclusive em carros, né? Em veículos, então você tem uma modularidade, talvez, não sei se seria essa palavra, mas você consegue utilizar em pequenos dispositivos até grandes usinas, então o hidrogênio é muito interessante a partir do momento que essa tecnologia for exercitada e ela superar a barreira do que é viável comercialmente falando ou não, com certeza vai difundir bastante. Nós temos a geração de energia das marés também, onde o movimento das marés faz com que um alternador seja movimentado, então gire para poder gerar energia. Essa tem a dificuldade de ser só no litoral, mas para diversificar a matriz energética é importante, né? Quanto mais diversa a matriz, menos sujeito a um apagão como nós tivemos, né? Se você tiver várias formas de gerar energia, se você diversificar também as formas de transmitir, né? Se tiver mais redundância, a chance de acontecer é menor. Então é importante que se faça isso. Quase esqueci de falar da energia geotérmica também, que aproveita o calor do núcleo da Terra, mas essa é bem específica, né? São lugares específicos onde você consegue gerar, então dificilmente vai ser um percentual relevante aí da matriz mundial. Agora falando da matriz mundial, né? Dificilmente vai se tornar um percentual relevante, a menos que se desenvolvam tecnologias aí para conseguir fazer com que isso se torne viável, né? Mas com o que se tem hoje, dificilmente vai se tornar relevante. E agora falando das menos tradicionais aí e pouco prováveis também, fontes de energia, eu posso citar, por exemplo, a pastilha Peltier. Para quem não conhece, a pastilha Peltier é aquela que vai em pequenos refrigeradores automotivos e quando alguns bebedouros d'água também, quando você não tem um compressor, normalmente é uma pastilha Peltier que ela vai funcionar para pouco volume, né? Com geladeirinhas muito pequenininhas para carro, por exemplo, bebedouros onde vai gelar só um pouquinho de água também. A pastilha Peltier é uma pastilha onde você aplica uma tensão, tem 2 terminais, positivo e negativo, você aplica uma tensão, de um lado ela vai esquentar e do outro lado ela vai esfriar. Então, ela com uma diferença de potencial, que é a tensão que está sendo aplicada, né? A diferença de potencial de tensão faz com que haja uma diferença de temperatura. E aí, para gelar, quando você quer gelar, você coloca um dissipador de calor no lado quente, então o lado quente ele vai esfriar, e como essa pastilha ela força
uma diferença de temperatura. Então, se o lado quente está frio, o lado frio vai ter que ficar muito mais frio. E aí você consegue resfriar muito bem, inclusive até congelar, usando então uma pastilha Peltier. Se você quiser aquecer muito alguma coisa, basta fazer com que o lado frio não fique tão frio, e aí o lado quente vai esquentar muito mais também. Então, a pastilha Peltier, ela esquenta e ela esfria também, você pode usar para o que você quiser, mas ela não é tão eficiente energeticamente. E como que você vai gerar energia com ela, né? Você pode criar uma diferença de temperatura e aí ela, nos terminais que seriam de alimentação, ela gera uma tensão. Então você pode aplicar tensão, pode aplicar uma diferença de potencial elétrico para gerar uma diferença de temperatura, ou você criar uma diferença de temperatura e ela vai gerar uma diferença de potencial elétrico. Então é uma forma, mas que você provavelmente nunca vai ver comercialmente. Outra forma é os piezoelétricos, né? Para quem não conhece piezoelétrico, eles geralmente estão naqueles, nem sei se dá para chamar de alto-falante, de alguns brinquedos, alguns sinalizadores também, eles têm piezoelétricos, sinalizadores sonoros, né? Porque ele é muito mais barato que o alto-falante, ele emite um som muito agudo e é através de vibração. Essa vibração ela pode gerar tensão elétrica também. Então, se você colocar, por exemplo, vários piezoelétricos no corredor de um metrô, onde tem pessoas passando, essas pessoas vão pisar, vão criar distorções mecânicas ali no piezoelétrico e essa distorção mecânica vai gerar uma tensão elétrica na saída. Então, é possível também, mas não é provável porque seria pouco viável, né? Então, por hoje é isso. Eu gostaria que vocês citassem outras formas de geração de energia e também que vocês conheçam para poder contribuir, para a gente poder discutir. E se você gostou, por favor, deixa o like também, se inscreve e ativa o sino de notificações.